Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Cá estou eu, hoje para fazer um vídeo onde já falei deste assunto, mas hoje vou repetir pela influência que isto está tendo nas redes sociais e, ao mesmo tempo, pela forma, aí é minha opinião pessoal, como eu acho que isto está denegrindo o trabalho de muitos influenciadores na internet e, ao mesmo tempo, acabando um pouco com o mercado da internet de forma positiva, ou pelo menos do que seria o correto na internet, que seria trabalhar de forma honesta e positiva, que é o mundo dos influenciadores. Quando tudo isto começou há muitos anos atrás, havia mais cautela, havia mais respeito pelo ser humano que estava do outro lado, como você está me assistindo. Havia mais interesse jornalístico, havia mais interesse humanístico, havia mais interesse de todas as formas possíveis, correto e positivo. Hoje em dia, o mundo da internet se tornou um mundo da pornografia, onde, se você quiser, basta fazer uma busca, ver vídeos que vão desde uma entrevista num podcast até a própria pessoa, que no caso tem um canal, e resolve propagar sua imagem, demonstrando como é que ela faz o seu trabalho pornográfico ou sexual, qual é a minha palavra. E entrevistas assim meio que nesta área, meio que obscenas, desrespeitosas, e que muito me espanta, né? Porque mal ou bem as plataformas como Facebook, como Instagram nem tanto, mas ainda tem já, como TikTok, YouTube, permitem que isto aconteça, porque quando nós queremos ver filme de pornografia ou uma entrevista com uma moça da profissional do sexo, empresária, né? Profissional do sexo, tem vídeos. Tem como buscar vídeos, não especificamente nestas plataformas, que nós temos um nível de frequência que vai desde crianças, adolescentes, até idosos, né? Portanto, todo cuidado é pouco. E o que me espanta mais nessa história, quando se fala de sexo, é que as plataformas, de um modo geral, quando nós demonstramos na mesma plataforma, nossa no caso, nossos ideais políticos ou aquilo que a gente mais simpatiza, e se a tua simpatia não for aliada à simpatia da plataforma, porque para bom entendedor meia palavra basta para saber estas plataformas de que lado estão a nível mundial. Que significa, se você é da direita e você critica a esquerda, você está ferrado. Porque você não pode opinar, você não pode dar a entender nem que você é, nem porque você defende, e muito menos fazer uma crítica, por mais que esta crítica seja construtiva e não destrutiva, e, de repente, até uma brincadeira. Porque há brincadeiras e brincadeiras, também convenhamos, né? Mas tudo isto é inadmissível às plataformas, que logo aparecem, te bloqueiam, te tiram, te põem de castigo por 10, 15, 20 dias, depende daquilo que você postar. Se você mostra uma cena do que está acontecendo na Ucrânia, do que está acontecendo em Angola, cenas estas que de repente são tristes, mas são a realidade, acontecimentos reais que estão acontecendo, você é avisada e castigada pela mesma plataforma. E agora, muito me espanta que as plataformas que devem ter assim ou as pessoas, no caso da administração das plataformas, uma mente extremamente sexual, quando vem uma moça dar entrevistas especificando detalhadamente, eu estou dizendo detalhadamente, como é que tem uma relação anal, como é que tem uma relação pelo número 1, pelo número 2, vamos entrar em números, fica mais bonitinho, né?
como é que faz isso, como é que faz aquilo, as plataformas não entram em ação. Será que para a administração das plataformas isto é educativo? Eu, quando quero aprender ou quando eu queria ensinar meus filhos sobre sexo ou relacionamentos sexuais, ou todas as possibilidades que existem nesse campo, primeiro era eu e o meu ex-marido, no caso pai de meus filhos, que tínhamos essa obrigação de o fazer. Segundo, se tivéssemos que procurar sites ou alguma coisa, iríamos procurar realmente sites ou alguma coisa educativa, não obscena. Não obstante, olha que bonitinho, a parte sexual, temos também o outro lado tão negativo da internet, que hoje virou moda. É a mesma coisa que eu estar na minha plataforma, pode ser YouTube, pode ser Facebook, e abertamente começar a fazer o que a maioria está fazendo. Uns vendem joguinhos. É assim, não é bem vender. Eles te convidam a entrar num mundo que as promessas são de que você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Você entra no Facebook, no YouTube, você entra no Instagram, no TikTok, todas as plataformas já estão com esta espécie de grande jogada, dizendo através de muitos influenciadores, pelo menos aqui no Brasil, mas eu vou falar do Brasil e Estados Unidos, pelo menos aqui no Brasil, influenciadores de peso. Agora, quando eu digo de peso, não é porque a pessoa tenha um QI elevado. Não é porque a pessoa na sua plataforma, sua página, esteja transmitindo uma mensagem que realmente influencie, ajude você a mudar a sua vida. Mas com esta descoberta dos jogos, aqui no Brasil existe um que chama Tigrinho, não é? Pois é. Estas pessoas que são pagas a peso de ouro, elas sim são pagas a peso de ouro, vão para as suas plataformas e tentam vender a você essa grande jogada, começando por uma mensagem assim: você que está atravessando um momento difícil, você que neste momento está sem dinheiro, você que de repente tem dificuldade para sair de casa para trabalhar, não precisa, você pode trabalhar em casa. De casa, basta ter um telefone, basta ter um computador, mas um telefone já basta. Você pode ganhar de 100, 200, 300, 400, R$ 1.000 por dia. É só fazer a cotação em dólar para saberem, ou euro, para saberem quanto é R$ 1.000 por dia. E aí te dá uma cotação de quanto você chega a atingir por mês, R$ 7.000, R$ 8.000. A pessoa carente, a pessoa em dificuldade. E o que a vida mais nos proporciona hoje são essas dificuldades. E se você não tiver uma cabeça muito em ordem, se você não tiver realmente um preparo psicológico, uma maturidade quase que translúcida, você cai. Você cai. E você cai porque, além de tudo, eles te induzem dizendo que é gratuito. E quando você começa, porque eu já fui testar, não por interesse de trabalhar nisso ou de fazer isso, eu nunca suportei jogos. Se vocês me perguntarem, sabe jogar um carteado ou cartas? Não sei, não sei. Nunca fui fã de nenhum tipo de jogo. Nunca. Mas a curiosidade, quando você principalmente está a fim de fazer uma matéria sobre o assunto, te leva a entrar até certo ponto, porque chega uma hora que eles começam a pedir teus dados, que vai desde nome, endereço, telefone, CPF, que é um documento aqui do Brasil, corresponde ao bilhete de cidadão, por exemplo, em Portugal, né? E depois, primeiro dizem que é gratuito, e depois, quando você já está no final de ouvir aquelas mensagens todas, você descobre que tem uma taxa mínima, que é de coração, que eles estão fazendo por ti, para que você possa usar os serviços dele, mas é mínima. E esse mínimo varia de site para site, vai desde R$ 10, R$ 14, R$ 30, até R$ 100. Pois é, como se o dinheiro não fizesse falta às pessoas. Aí você entra. Antes mesmo de você entrar, quando você está fazendo o teste de como a coisa funciona,
Você já começa a ganhar prêmios de, por exemplo, R$ 200 na cara dura. O que acontece é que quando você se inscreve, paga a taxa e depois entra, você continua ganhando, pelo menos durante uns dias, aqueles prêmios. E na hora em que você quer fechar a sua conta e querer receber aquele dinheiro, as desculpas começam a acontecer, os problemas começam a acontecer e você não recebe. Você vai, é como uma bola de neve, a coisa vai girando, com promessas que lá na frente você vai receber aquilo e muito mais, e assim por diante. Bom, isso foi o mínimo que eu descobri. Não estava afim também de arriscar, nem gastar meu dinheiro com isto, porque eu realmente não gasto dinheiro à toa. Agora, o mais triste de tudo isto é que isto são empresas de jogos, empresas estas aqui no Brasil, que muitas delas patrocinam até grandes clubes. Até grandes clubes. E aí, querendo vender essa imagem falsa ao público, a pessoas que estão na internet soltando mensagens ou até formatando seus canais, mas que pela dificuldade até precisariam ter outro emprego ou fazer outra coisa, isto passou a ser uma febre que viralizou aqui no Brasil. Só o Brasil? Não. Não foi só o Brasil. Nos Estados Unidos também. E o que é mais triste, minha gente, é que quem está, ou pelo menos aqui o que eu vejo, tá? Por trás de muitas destas coisas são brasileiros. São brasileiros. Brasileiros estes, tá? Eu vou contar o caso aqui no Brasil de uma moça, que eu não vou citar nomes, porque a internet inteira já está citando, mas é uma grande influenciadora. Grande influenciadora. Se vocês me perguntarem por quê, qual é o conteúdo dela, sinceramente eu não sei, a não ser mostrar dinheiro. Ela foi esposa de muita gente considera grande cantor, eu considero um péssimo cantor, que morreu num acidente onde caiu de acho que quinto andar, de um hotel. A partir dali, isto foi há 3 anos mais ou menos, né? A partir dali a moça começou a ficar conhecida, porque até ali ninguém sabia quem era ela. Em 3 anos, esta moça juntou uma fortuna, que estão comparando a fortuna dela, 3 anos, é muito pouco tempo. Estão comparando a fortuna dela à fortuna do Silvio Santos. Incalculável, estamos falando em milhões de reais. Não é nem milhões, passa de milhões. Mas eu vou ficar nos milhões de reais. Como é que uma moça em 3 anos, que se diz advogada, não é? Mas, independente de ser advogada, ter os seus honorários, ter o seu escritório de representação, ter isso, ter aquilo, ter clientes assim, mafiosos, né? Consegue ganhar uma fortuna em 3 anos incalculavelmente grande. Silvio Santos deu a vida. Silvio Santos trabalhou uma vida inteira para conseguir fazer o patrimônio que ele fez. Esta moça em 3 anos está ali, ó, de igual para igual com o Silvio Santos. Ou, se não mais, carros fabulosos de última geração. Você imagina, casas no Brasil, casas nos Estados Unidos, tudo plural. Carros para ela, carros para os filhos, tem 3 filhos, 3 ou 4 filhos. E tudo não é carro popular, nem mais ou menos, é carro top de gama. Óbvio que não só o que ela faz ou fazia junto com a família, foi também convidada para estar atrás desta grande jogada de vender essa imagem dos joguinhos. Quando um influenciador é convidado para isto, para aquilo que eu chamo de o mau caminho, ele é muito bem pago. Muito bem pago. Digamos que uma parcela de quase 50% ele leva para o bolso. Triste realidade. Aí ele chega na frente de uma câmera, como eu estou fazendo aqui, e começa a vender para o mundo, né? Porque a internet é vista no mundo inteiro, os tais joguinhos.
Você paga uma taxinha de nada, não custa nada, não vai tirar nada. E em questão de uma semana, você já tem dinheiro que daria por um mês do seu trabalho. E as mensagens começam. É como uma metralhadora te impulsionando ao crime. E estas pessoas se tornam tão queridas, tão carismáticas no mundo da internet. Você olha, ela canta? Não, não canta. Ela dança? Sim, ela mostra o corpo. O que ela fala de bom para te ensinar, para te influenciar, para trazer algo que acrescente? Nada. Ela vende jogos. E aí começam a aparecer uma série de casos dizendo, porque eu comprei, eu fiz, eu aconteci, e eu cheguei a um prejuízo tremendo na minha vida por causa disso. E as histórias começam a ser extremamente tristes. E a pergunta é, por que entrou então? Se você sabe que isso acontece. É que nem ir num cassino, e você começa a perder, mas você insiste, não? Estas pessoas aqui no Brasil estão começando a ser enquadradas pela Polícia Federal. É só essa moça? Não, tá cheio. Tá cheio de gente. Grandes influenciadores. Estão todos envolvidos com isto. É o caminho? Aí depois fazem aquele papel humanístico, aparece uma vez ou outra, dizendo, olha, eu dei um fogão para o fulano, eu dei não sei o que de roupas, ou então, como é que chama? Cesta básica de alimentação. Eu dei... Pessoas que têm milhões, mesmo que seja pelo mau caminho. Chega a ser ridículo ver aquela performance que a pessoa faz para aparentar, independente de eu julgar pesado, para tirar o dinheiro de todos vocês, trouxas que caem na minha rede. Depois eu dou uma de humanístico e chego perto de alguém e digo, o senhor está com problema, está precisando de um fogãozinho, eu vou comprar para o senhor. Aí o senhor está precisando disso? Tá aqui um dinheirinho. A falta de noção é tremenda. A falta de respeito pelo ser humano é tremenda. Pessoas estas que não influenciam em nada. E muito me espanta as plataformas, as administrações das plataformas deixarem isso acontecer. Óbvio, acontece porque, de alguma forma, a plataforma sai ganhando. A plataforma sai ganhando. Pois é. Não bastasse estas, ou estes, porque tem homens e mulheres envolvidos aqui no Brasil, e que estão hoje sobre a mira da Polícia Federal, e eu dou parabéns à Polícia Federal. Não gosto da esquerda, não gosto de muita coisa, mas tiro o chapéu à atitude da Polícia Federal aqui no Brasil. Também existem influenciadoras brasileiras que estão hoje nos Estados Unidos e que estão entrando com um processo, uma forma de agir, e sempre com um ar melodramático, não é? Muito bonzinho, Aff, Maria, põe bondade nisso. Com as ações. Que significa? Elas lançam através oh meu Deus, isso eu não sei explicar direito e não quero cometer gafe, mas através de um sistema não é Receita Federal, fugiu o nome. Portanto, as ações nada mais é do que você participar também de um jogo, onde ela chega para você e fala assim, olha, você paga uma taxa de 99 centavos, que é 99 centavos. 99 centavos não dá para comprar o pão. Aí começam a fazer comparações daquilo que você poderá pagar por uma jogada, porque você pode fazer as jogadas que você quiser, baseado que 99 centavos é muito barato, né? Então, você paga. O que você compra quando vende? Nada. Agora, em compensação, você pagando por esta jogada, eu sou tão boa que eu não sei nem direito como é que a ação funciona. Mas você pagando por essa jogada, você pode ganhar um retorno, ou ter um retorno no seu prêmio de 10 mil reais, 5 mil reais, 20 mil reais, porque tudo depende do dia, da hora. Eu não sei direito ainda como funciona. Eu só sei que eu acompanho estas influenciadoras. Estas, pelo menos, ainda mostram as suas casas, mostram como é que é a vida em Orlando, não é? Como é que é a vida de um modo geral nos Estados Unidos, mostram conteúdos de lojas, mostram alguma coisa que, mal ou bem,
Pode não ser uma coisa que acrescente, mas é uma coisa que pelo menos dá um relaxamento visual. Aí, estas mesmas pessoas que eu acompanho há anos, não são todas, eu poderia dar nomes aqui, mas prefiro não dar nome, porque tem algumas influenciadoras brasileiras nos Estados Unidos que eu tiro o chapéu. Amigas também dessas outras brasileiras, mas que não entraram na vibe de fazer essa jogada suja contra o povo. E acreditem, tem umas 2 ou 3 que estão pegando pesado nos Estados Unidos e são brasileiras, mas jogam com o povo aqui do Brasil, não é lá. A pergunta que eu gostaria de fazer a elas é: por que vocês não fazem isso nos Estados Unidos? Por que vocês não fazem isso com o povo americano? Né? Pois é, jogam com quem? Com o povo fácil, o povo brasileiro. Elas estão lá, falam das suas vidas, muitas vezes não têm dinheiro, muitas vezes estão apertadas. Quem vê estas moças a falarem, e principalmente quem vê a forma como elas agem, vai ou perguntaria: peraí, mas tu não tens dinheiro, como é que tu tens uma casa desse porte? Como é que tu tens tantos carros? Como é que tu tens uma vida tão farta, e não é falta, é farta, de coisas que diariamente você compra? De onde é que está surgindo o dinheiro? Só que essas mesmas influenciadoras começaram de baixo. Não é fácil numa plataforma monetizar um canal e fazer o mesmo, girar tanto dinheiro assim, a não ser, eu costumo dizer, quando você mostra o corpo e quando você se expõe fisicamente mais e você tem a propensão de atrair esse público. Caso contrário, nem isso. Então, como é que uma pessoa que começou de baixo, que monetizou um canal da forma mais límpida, certinha, bonita, de repente muda tão radicalmente? E aí começa a pôr as benditas ações para funcionar. É só 90 centavos, minha gente. É só 99 centavos, minha gente. E as pessoas caem. E acreditem, caem. E ao mesmo tempo, eu me pergunto, ou pergunto a estas pessoas que gostam tanto de seguir também estas moças, vocês não param para pensar que a pessoa não está fazendo uma benfeitoria por você? A pessoa não estaria fazendo isto e perdendo o seu tempo se não tivesse ganhando muito dinheiro atrás de tudo isto. E a Polícia Federal não vai olhar o que está acontecendo lá fora? Porque não é o problema de estar lá fora, é o problema do que fazem com o povo brasileiro. Porque eu já mandei mensagem para uma onde eu questionei essas ações, isso se chama ações. Você faz nos Estados Unidos? Porque afinal de contas, nos Estados Unidos também tem brasileiros. Ou você faz direcionado a um público brasileiro no Brasil? Porque eu estou acompanhando a página delas. Não houve resposta. Tudo que seja de forma, aos olhos destas pessoas, visto como negativo, obviamente eles não respondem, porque é uma forma de estarem ali documentando, através da resposta, aquilo que estão pensando ou como a coisa realmente acontece. Agora são brasileiros que muitas vezes vêm para o Brasil para entregar os prêmios. E o que me espanta é as pessoas em questão, que quase idolatram estas ditas pessoas, quase idolatram. Não se tocarem, não terem semancol, não terem tic-teco funcionando na cabeça, para pararem para pensar. Peraí, eu estou pagando 99, tem outros que compram cartelas de, vamos supor, R$5, portanto, em vez de ser uma de 99, vou comprar R$5. Aí no mês seguinte, ou 15 dias depois, ela lança uma nova ação, mais 5, mais 10, e aí a pessoa vai se entusiasmando. A fulana ganhou, eu também vou ganhar. Não, eu vou jogar. O que custa R$10? Se você for parar para pensar, R$10, 2 vezes ao mês, acaba pesando, para alguma coisa serve, né? É que nem os joguinhos que existem por aí. A Polícia Federal não está de olho na turma que mora lá fora, mas que joga aqui pelo Brasil?
deveria ficar. Porque estas pessoas estão ficando ricas, bem ricas, através das mesmas ações, que no fundo não faz tanta diferença do que a advogada que foi presa e está na cadeia junto com a mãe dela, fazem aqui no Brasil. A diferença é que a advogada mora no Brasil, estas brasileiras moram nos Estados Unidos, mas trabalham com o público principalmente do Brasil. E estão ganhando rios de dinheiro. Fica a sugestão para a Polícia Federal, assim como também para as plataformas, que quando nós falamos de alguma questão política, ou porque somos humanistas, eu falo por mim que sou humanitária, ou porque temos ideias diferentes, mas respeitosamente queremos expor nosso ponto de vista, logo somos enquadrados pelo sistema das plataformas. Não podemos falar. Como é então? E não podemos por quê? Umas falam de sexo, falam o cardápio do sexo, falam tudo, só falta mostrar o fiofó. Outras vendem ações, vendem joguinhos, porque aqui pelo menos é mais escancarado, é joguinho logo. O outro também é jogo. O outro também é jogo. E tá tudo certo. Porque nisto tudo, neste grande circo da vida, o que importa é a cara, é a forma como eu transmito a mensagem para você. Se eu for agressiva criticando João Lourenço, epa, essa mulher é dura, essa mulher... Eu sou mal vista. Mas eu estou falando uma realidade, um corrupto. Mas se eu tiver aquela carinha de anjo, ai, minha gente, hoje não dormi direito, ai, eu estou tão triste porque o meu marido isso, porque o meu filho aquilo, mas olha... Vamos agora às ações. Aí começa, 99 centavos. Não é nada, não dá nem para comprar um pão, minha gente. Você misturada naqueles sentimentos de amor, de carisma, de tristeza, de ver aquela influenciadora fazer aquele teatro, você cai. Ai, eu amo tanto você, sabe? Ai, eu não consigo ficar um dia sem falar com vocês. Qualquer bom analítico, ao ver tudo isto, a primeira coisa que vai pensar, que palhaçada, que grande arma que eles usam com a palavra carisma, de uma forma mal intencionada para prender as pessoas. E é com tristeza que eu falo sobre tudo isto, porque os poucos que se dignam a ser honestos, a ser diretos, a ser objetivos, para falar das realidades do mundo, para falar ou até atualizar muita gente daquilo que ocorre, não é visto com o mesmo carinho, com o mesmo carisma, com o mesmo respeito que deveria ser visto. As pessoas estão se perdendo no tempo e no espaço, numa amplitude tão negativa, de notícias, de qualidade de vida, de sofreguidão para ter, que não analisam realmente quem é quem. E é muito triste, porque o mundo da internet, no fundo, é um mundo bom, mas também perigoso. Se você não souber se fazer respeitar, comem até teu fígado. Era isso que eu queria falar por hoje. Amanhã ou depois eu volto. Não faço promessas, eu volto quando eu puder. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.